Olá, cientistas! Aqui quem fala é o professor Valmir Ramos Leite e hoje estou com mais uma aulinha aí para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema circulatório. Lembrando sempre, essa aula é voltada aos oitavos anos do ensino fundamental. Bora lá, cientistas, estudar. Função básica do nosso sistema circulatório. O próprio nome já fala, manter o sangue em movimento, manter o sangue em circulação, já que é ele que é importante para espalhar o ar e todos os nutrientes que nós ingerimos e absorvemos. Do que é feito o sistema circulatório, cientistas? De uma forma bem resumida e simples. É composto por veias, as veias é composto por artérias. Veias e artérias são os encanamentos, juntamente com a bomba, que é o coração. Imagina o seguinte, cientistas, as imagens que vocês estão vendo aqui agora mostram em detalhes as veias, as artérias e o coração. Lembrando sempre, as veias destacadas em azul e as artérias destacadas em vermelho, com o coração atuando como bomba que mantém tudo movimentando. Detalhes, cientistas, as nossas veias, elas carregam sangue com resíduos, com gás carbono. Elas são diferentes das artérias que trazem o sangue oxigenado. Lembre a seguinte coisa: veia é uma coisa, artéria é outra. Veias, elas são encanamentos. Mas que tipo de encanamento? Um encanamento que leva o sangue com gás carbono. Elas possuem válvulas e, principalmente, pessoal, elas são mais finas e tem menos pressão dentro delas. Repara bem a seguinte coisa, cientistas. Imagina o encanamento do seu corpo. As veias, elas são encanamento. O sangue, o plasma, as hemácias, tudo que a gente aprendeu na última aula circula aí dentro. Outro detalhe interessante, pessoal. Tudo que você come se espalha por elas. Detalhe, as veias são formadas por 3 camadas de tecido epitelial. A camada de fora, a camada do meio e a camada mais interna. A camada de fora, a túnica adventícia, a túnica média em meio e a túnica íntima por dentro. Outro detalhe, o nosso sangue, ele é unidirecional. O que seria unidirecional, pessoal? Ele só vai para frente. Mas por que ele só vai para frente? Porque existem válvulas que impedem que o sangue volte. Ou seja, o sangue só vai para frente. Falando um pouquinho sobre as artérias, elas saem do coração. Como o sangue que sai do coração sai em alta pressão, elas são mais grossas, elas levam sangue com oxigênio e elas aguentam a pressão maior do que a do coração. Aqui é um exemplo, destacado em vermelho, uma artéria, destacado em azul, uma veia. Observa bem, a veia tem válvulas, são menos grossas, as artérias são mais grossas, as artérias dão origem às arteríolas, as veias às vênulas, no final de tudo, origem aos capilares. O nosso coração, ele funciona como uma bomba. Mas por que uma bomba? Ele precisa movimentar o sangue como se fosse uma bomba de um poço. O nosso coração tem 4 buracos, por isso que ele é chamado de tetracavitário, porque ele possui 4 cavidades. Observa bem essa cena. O nosso coração, cientistas, ele é formado por 4 câmaras internas, tá? A câmara de cima, elas são chamadas de átrios. Repara bem na seguinte coisa, cientistas. Átrio, certo? Outro átrio. Repara que entre os dois átrios tem válvulas, ou seja, as válvulas deixam o sangue ir, mas não deixam o sangue voltar. As duas câmeras inferiores são os ventrículos, ou seja, o nosso coração possui 2 átrios e 2 ventrículos. Nós também temos uma válvula entre o primeiro átrio e o ventrículo. Essa válvula é chamada de tricúspide, porque ela tem 3 portinhas. A válvula que manda o sangue para o pulmão é a válvula pulmonar. A válvula que conecta o segundo átrio no segundo ventrículo é a válvula mitral ou bicúspide. E a última válvula que manda o sangue para o corpo é a válvula da aórtica. Qual é o detalhe, cientistas? Nosso coração, 4 camadas, 4 câmaras. O sangue entra no primeiro átrio. Repara bem essa bolinha destacada da cor amarela, simulando o sangue. Quando o sangue chega no átrio, o átrio contrai e empurra o sangue, cientistas, para o ventrículo. Quando o sangue chega no ventrículo, olha que coisa interessante, o ventrículo contrai e empurra o sangue
não de volta para o ventrículo, porque a válvula não deixa, mas para o pulmão, cientistas. Olha que ideia legal. Quando chega lá na veia pulmonar, ó, o sangue se divide em duas partes, cada parte vai para um pulmão. Quando o sangue chega no pulmão, ele passa pelo pulmão, solta o gás carbono, pega o oxigênio, igual eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. E aí, cientistas, quando o sangue sai por essas duas saídas, passa pelo pulmão e ele volta por essas duas entradas que vocês estão vendo destacadas na seta, saindo aqui no átrio, aqui em cima, que contrai e empurra o sangue para baixo. Quando o átrio contrai o sangue para o ventrículo contrai e empurra o sangue para cima, devolvendo ele para o corpo. Qual é o detalhe, cientista? Sangue entra pelo coração, é mandado para o pulmão. Sangue do pulmão volta para o coração e o coração envia ele pelo corpo. Repara bem nessa GIF, cientistas. Por que nosso coração tem duas batidas? A batida fraca dos átrios em cima e a batida forte dos ventrículos embaixo. Vocês podem ver que o coração sempre bate assim, tu-pum, tu-pum, tu-pum. Batida fraca em cima dos átrios, batida forte embaixo dos ventrículos. Aí, ó, batida fraca em cima dos átrios. E aí, olha a sequência da GIF, ó. Batida forte embaixo dos ventrículos. Ou seja, o nosso coração, ele bate em sequência. Isso é o nosso ritmo cardíaco, cientistas. O coração, ele é uma máquina muito legal. É uma máquina simples de entender do ponto de vista anatômico, mas é uma máquina muito importante, já que é ela que movimenta o nosso sangue. Lembrando sempre, os átrios contraem, o ventrículo contrai. Os átrios contraem, o ventrículo contrai. Ou seja, o sangue entra, o sangue sai. O sangue entra no coração, o sangue sai. Aqui é uma outra GIF mostrando como o coração contrai de forma fechada, né? Lembrando sempre, o coração pega o sangue do corpo e envia para o pulmão. O sangue passa pelo pulmão, quando volta para o coração de novo, o coração envia esse sangue de volta para o corpo. Esse sangue volta para o coração e o coração faz esse processo. Envia sangue para o pulmão, traz o sangue para o corpo. Envia o sangue para o pulmão e faz esse circuito fechado toda vez que necessário. Tá, pessoal? Regra básica, cuidem bem do coração de vocês. Observações rápidas. O nosso coração, ele é ligado ao nosso corpo de uma forma bem simples, mas também é ligado com o pulmão. Por isso que o nosso coração consegue enviar sangue para as duas partes. Na verdade, cientistas, o nosso coração, como mostra nessa imagem, ele é conectado ao corpo pelas veias cavas inferior e superior, que vocês estão vendo aí, mas destacados nos círculos amarelos, os dois pulmões. Ou seja, o coração pega o sangue do corpo e envia para o pulmão. O sangue volta do pulmão para ele e ele envia de volta para o corpo. Detalhe, coração, as veias, as artérias e os pulmões, eles formam um circuito, pessoal. Lembra daquela ideia de circuito de corrida? O sangue vai, volta, mas nunca pelo mesmo caminho. Repara bem nessa GIF. Sangue pega a bolinha azul destacada que representa o gás carbono. Quando o sangue pega o gás carbono, cientistas, ele sobe e vai para o coração. Quando chega no átrio, o átrio contrai, empurra o sangue para baixo. Quando chega no ventrículo, o ventrículo contrai e manda o sangue lá para o pulmão. Quando o sangue chega no pulmão, cientistas, o sangue solta o gás carbono e aí quando respiramos, o sangue pega o oxigênio. E quando o sangue pega o oxigênio, os cientistas, o que ele faz? Ele volta para o coração. O interessante aqui é que quando chega no coração, o coração bombeia para o ventrículo. Quando chega no ventrículo, cientistas, o ventrículo contrai ele e envia esse sangue agora com oxigênio pela artéria. Esse oxigênio, junto com o sangue, volta para o corpo e quando o sangue, cientistas, com o oxigênio chega até o corpo, o sangue maravilhosamente, como sempre, solta esse oxigênio para ser usado para o nosso corpo e novamente, cientistas, como o nosso corpo produz muito gás carbono, o sangue vai pegar o gás carbono e vai fazer todo esse processo.
Repara bem, as veias trazem o sangue com gás carbono, as artérias levam o sangue com oxigênio. Ó, sangue com gás carbono subindo pela veia, coração contrai. Repara bem, cientistas, quando o sangue desce, coração contrai de novo e envia esse sangue com gás carbono para os pulmões. Repara bem, o sangue só passou por veias. Agora, cientistas, olha que coisa interessante. Quando o sangue solta o gás carbono e ele pega o oxigênio que você respira lá em cima, olha que coisa maravilhosa. O sangue volta agora pela artéria, ó, tá vendo? Para o coração, chegando no ventrículo, no átrio, perdão, coração contrai, envia o sangue para o ventrículo, que contrai e envia o sangue pela artéria de volta para o corpo. E é lá embaixo, nos capilares, que o sangue solta o oxigênio e pega o gás carbono, pessoal. Esse sistema lindo faz você, eu, assim como a maior parte dos animais conhecidos, funcionarem, tá? Detalhes importantes. A cada batida do coração, imagina que isso acontece pelo menos umas 12 bilhões de vezes. Cientistas, isso, sinceramente, com todo respeito, é lindo. Isso é a mecânica da nossa vida. Fixando mais uma vez, sangue pega o gás carbono, ele sobe pela veia. Quando ele sobe pela veia, ele chega no átrio. O átrio contrai, o sangue desce. Quando o sangue desce, o ventrículo mais forte contrai e manda ele para o pulmão. Você solta o gás carbono, respira o oxigênio. Quando você respira o oxigênio, olha que coisa linda, gente. A hemácia pega o oxigênio, voltando agora pela artéria, ela volta pelo coração. Chega no átrio, contrai. O átrio manda o sangue arterial com oxigênio para o ventrículo, que contrai e manda o sangue arterial rico em oxigênio de volta para o corpo. Qual é o detalhe, pessoal? Isso que vocês estão vendo é a união do sistema circulatório, que circula e mantém o sangue movimentando, com o sistema respiratório, ou seja, o sistema cardiorrespiratório, combinando coração, veias e artérias com o sistema respiratório. Pessoal, isso é você, isso é eu e simplesmente é a máquina mais linda que eu conheço. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por vocês serem essas pessoas maravilhosas. Obrigado por assistirem ao vídeo. Espero ter ajudado muito. Não esqueça, cientistas, qualquer dúvida, postem nos comentários, tá? Obrigado. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Lembrando sempre, faça a diferença, divulgue a ciência. Meus grandes parceiros, muito obrigado. Se cuidem. Tchau, tchau.